Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre as operações básicas matemáticas na linguagem C. As operações básicas às quais eu estou me referindo são as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. E além dessas, nós falaremos de duas outras operações, que são as operações de parte inteira e resto da divisão. Para somarmos, a gente utiliza o sinal de mais. Exemplos, aqui eu estou somando 15 ao valor de uma variável a. Aqui eu estou fazendo uma soma de 10 com 14 com 20,5. Lembrando que a vírgula não existe nos números na linguagem C, é sempre ponto. A subtração é feita pelo menos, então aqui eu estou fazendo 20 menos 15, e aqui eu estou fazendo a menos b, o valor da variável a menos o valor da variável b. Multiplicação é o asterisco. Aqui eu estou multiplicando 2 vezes 10 vezes 5 e aqui eu estou multiplicando 2 vezes o valor da variável b. Divisão é a barra. Aqui eu estou fazendo 10 dividido por 2,5 e aqui eu estou fazendo a dividido por b. E nós temos a operação parte inteira da divisão, que também é feita pela barra, mas ela vai calcular a parte inteira da divisão se as coisas que a gente está dividindo são ambas inteiras, do tipo inteiro. Então, se a gente faz 10 barra 2, a gente não está dividindo 10 por 2, a gente está pegando a parte inteira dessa divisão, porque 10 é um número inteiro e 2 também é um número inteiro, isso na linguagem C. 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra resto, então a parte inteira dessa divisão é 5. 10 barra 3 vai dar 3, porque 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1 de resto. Então a parte inteira, o que fica ali no quociente da operação, é o que vai ser retornado como parte inteira. Então sempre que eu faço a divisão com 2 inteiros, eu não estou fazendo divisão, eu estou fazendo o quociente da divisão, o resultado inteiro da divisão. E tem como pegar o resto da divisão, que é o porcentagem. Para isso, a gente também usa duas variáveis inteiras. Então, quando eu faço 10% 2, eu estou pegando o resto da divisão de 10 por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5 e não sobra nada de resto. Então dá 0. 10 porcentagem 3 vai dar 1, porque 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1 de resto. 23 porcentagem 3 dá 2, porque 23 dividido por 3 dá 7 e sobram 2 de resto. E se o primeiro número for menor do que o segundo, no caso da parte inteira da divisão, ele simplesmente retornaria 0. Então, 2 barra 10 retornaria 0, por exemplo. E no caso da porcentagem, ele vai simplesmente abaixar o valor. Então, 2% 10, por exemplo, daria 2. Ele simplesmente retorna o primeiro valor, que é o menor. Neste caso aqui, eu tenho um número que está explicitamente em ponto flutuante. É um float ou um double. Então, aqui ele vai dar 4. Porque ele vai entender que esta conta aqui é para ser retornada como um ponto flutuante. Aqui, pelo menos uma dessas variáveis tem que ser ponto flutuante também, para ele fazer a divisão. Dito isso, vamos fazer este exercício. Nós vamos ler 2 inteiros e vamos imprimir a soma desses dois números, o primeiro menos o segundo, a parte inteira da divisão do primeiro pelo segundo, o resto da divisão do primeiro pelo segundo, a multiplicação dos dois e o primeiro dividido pelo segundo. Vamos lá. Escrevi aqui a documentação interna do código, um cabeçalho. Vou fazer o esqueleto do meu código, include stdio.h, int main, void, return 0. Eu preciso de 2 números inteiros, vou chamá-los de x e y, e eu preciso ler esses 2 números. Eu vou ler os 2 de uma vez, vou fazer assim. Forneço os 2 números e vou fazer um scanf com 2% d.
leio o x primeiro e depois o y. Nesse caso, eu posso digitar o x, dar um espaço em branco e digitar o y e depois apertar um Enter. Ou eu posso digitar o x, apertar Enter e digitar o y e apertar Enter de novo. Das duas formas dá certo, tá? Os valores vão ser colocados em x e y respectivamente. E agora a gente vai usar as nossas funções matemáticas. Primeiro eu quero fazer a soma dos dois. Então vou imprimir aqui. Printf, soma. É a soma de dois inteiros, então vai ser um resultado inteiro, %d. E eu posso colocar no próprio printf assim, ó, x mais y. Ele vai somar x com y e vai imprimir. Outra forma seria eu definir uma variável soma, calcular essa soma, soma igual a x mais y. Lembra do comando de atribuição? Então eu faço essa soma e atribuo o resultado dela à variável soma. E aqui eu imprimiria soma. Vou colocar um /n aqui, para ele pular a linha. Faço a subtração. Subtração de dois inteiros também vai ser um número inteiro. E no caso eu vou subtrair o primeiro pelo segundo. Então é x menos y. Printf. Parte inteira. Aqui eu vou fazer todas as combinações possíveis, tá? Vou colocar assim. Parte inteira de x por y, %d. Por que %d? Porque eu vou imprimir um inteiro, é a parte inteira. E como as duas variáveis são inteiras, vai dar certo. Então eu faço x por y. Vou copiar isso aqui e vou fazer a parte inteira de y por x. Porque um vai ser menor do que o outro, então a gente vai ver ele funcionando para os dois casos. Printf, resto de x por y, também vai ser um inteiro. E o resto é o porcentagem, x porcentagem y. Vou copiar isso e vou fazer o resto da divisão de y por x e vou trocar aqui, y por %x. Falta a multiplicação. X vezes y, ou y vezes x, dá na mesma. E a divisão. Aqui eu vou fazer as duas possibilidades. Vou dividir x por y. E olha só, diferentemente do que eu fiz aqui, em que eu peguei a parte inteira, se eu fizer x barra y aqui, ele vai de novo calcular a parte inteira. Não é isso que eu quero. Então, o que eu preciso fazer aqui neste caso? Eu preciso transformar ou o meu denominador ou o meu numerador em ponto flutuante. Quando eu transformo um deles em ponto flutuante, o C faz o cálculo e dá o resultado como um ponto flutuante, um número com vírgula. E o resultado dessa divisão vai ser um float. Então, eu vou imprimir aqui como um float, %f. E como eu faço x dividido por y ser interpretado como um float? Eu posso falar assim, cara, converta o meu y de inteiro para float. Como eu faço isso? Assim, ó. Coloco o tipo que eu quero na frente da variável que eu quero transformar. Isso daqui se chama casting. Casting é eu forçar o meu compilador a mudar o tipo da variável para que o programa se comporte como eu quero. Como os dois são inteiros, se eu fizer a barra, vai pegar a parte inteira. Eu não quero isso, então eu forço que o y seja entendido como um ponto flutuante. Vou copiar isso aqui, vou fazer a divisão de y por x, e aí faço assim. Importante, aqui eu estou transformando o meu y de inteiro para float, mas ele tem um valor local, simplesmente. Não significa que depois que eu faço isso, no restante do meu programa, o meu y vai ser float. O meu y ele foi declarado como inteiro.
Então ele é inteiro ao longo de todo o programa. Quando eu faço um casting, esse casting vale exclusivamente no local em que ele foi feito. Mas no restante do programa, o meu y vai continuar sendo inteiro. Vou salvar, compilar e executar. Forneço os dois números, vou colocar 16 e 3. Enter. E esqueci de colocar os /n, né? Deixa eu colocar aqui. /n, /n. Vou compilar e executar de novo. Forneço os dois números, 16 e 3. Soma 19, subtração é do primeiro pelo segundo, 13. Parte inteira do primeiro pelo segundo, 16 dividido por 3, vai dar 5 e sobra 1. Então a parte inteira é 5 mesmo. Parte inteira da divisão do segundo pelo primeiro. O segundo é menor do que o primeiro, então não dá para dividir. A parte inteira é 0. Resto da divisão do primeiro pelo segundo. 16 dividido por 3 dá 5, sobra 1 de resto. Resto da divisão do segundo pelo primeiro. O segundo é menor, então ele simplesmente abaixa o segundo. 3. Multiplicação 48. Divisão do primeiro pelo segundo, 16 dividido por 3, 5.333. Divisão de y por x, 0.1875. Professores, se eu fizesse esse float aqui no x, será que ia funcionar? No numerador, né, no caso. Vamos testar. Vou colocar 17 e 3. Ele funcionou também. Então, aquilo que eu disse, basta que a gente transforme o numerador ou o denominador para ponto flutuante e ele consegue transformar a divisão para ponto flutuante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os nossos novos conteúdos. Um abraço, bons estudos e até a próxima!